Tá lá. Deixa eu gravar então. Vocês estão com até agora alguma dúvida, alguma coisa? Se tem alguma coisa, fala, não tem problema nenhum, tá? É como eu estava falando para vocês, então a gente está praticamente a última parte teórica, essa daqui. A gente sempre acabava até antes desse meado aqui, e agora é praticamente a parte do desenvolvimento do projeto de vocês, tá? E vocês têm que apresentar em projeto de produto. Como é que nós vamos fazer essa apresentação? A ideia era voltar agora em junho, né? Mas o decreto do governador deixou meio que aberto em dúvida. Então vamos ver quando é que ele vai estar liberando a gente. Se ele der conta de liberar a gente, em sala de aula a gente vai lá sem problema nenhum, né? Se não, vai no time mesmo aqui, partindo para o abraço, né? O importante é não deixar a peteca cair, né? A engenharia sempre dá um jeito de estar fazendo. Então, o tema que a gente vai trabalhar hoje aqui, eu vou estar compartilhando com vocês a minha área de trabalho. É a parte de registro, patentes e registros, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa, eu peço que, por favor, porque eu não consigo ver o chat, né? Então não adianta pelo chat tentar escrever alguma coisa, tá? Só se for depois que terminar, alguma coisa assim. Se não, pode abrir o som ali e fazer uma pergunta que eu procuro estar respondendo para vocês, tá? É que a aula passada, então, a gente falou sobre registro de marcas, né? Registrar uma marca, patente de produto, né? Só para a gente estar dando uma revisada. A marca não, ela tem um limite, mas você pode estar renovando ela infinitamente, né? Vezes que você quiser. Você pode estar, digamos assim, botando aquela marca, registrando aquela marca. Já a patente de produto, não, a patente de produto tem um fim. Ela não é eterna. Então, depois que termina aquela patente daquele produto, acabou-se. Tá? É domínio público. Então, todo mundo pode estar fazendo. Mas até que ocorra, sem problema nenhum. Outro detalhe importante é que as empresas procurem estar registrando seus produtos em todos os países, né? São signatários. Por exemplo, o Brasil assina acordo com a União Europeia, então tudo quanto é registro que faz lá, vale aqui. E aqui vale lá. Então, aí você não precisa registrar em todos os países, mas às vezes numa comunidade, né? Então, muitas vezes, o cara registra, o Brasil tem um acordo com os Estados Unidos, reconhecer todas as patentes dos Estados Unidos, e os Estados Unidos reconhece as patentes aqui. Então, reconhece dos Estados Unidos, já deu uma área de cobertura, precisa estar registrando todos os países. Né? Mas é importante, né, o registro da patente do produto, que é para você ter, então, a salvaguarda, né? Você poder explorar economicamente aquele item que você patenteou. Né? E eu tenho mais dois temas de falar, eles não são temas gigantescamente grandes, né? Mas se eu fosse somar tudo numa aula só e explodir o tempo, que são as patentes, a parte de registros, desenho industrial e propriedade intelectual. A propriedade intelectual eu coloquei há um tempo atrás. O que acontece? Vocês estão fazendo o TCC de vocês nessa fase. E aquele TCC de vocês é um registro de vocês. Vocês criaram aquele cara ali. Vocês desenvolveram aquele ali. Então, imagina se pegar um outro aluno divertido lá, simplesmente copiar tudo que vocês fizeram. Todo o teu esforço, o teu suor é uma propriedade tua, é uma propriedade intelectual, você que registrou aquilo, você que fez aquilo ali. Por isso que o plágio é uma coisa que a gente combate. Porque alguém suou a camisa para estar escrevendo, e não é fácil. Quem está fazendo TCC sabe que não é fácil escrever. Não é com duas conversas que está escrevendo em cima disso daí. Bom, então, o que é o desenho industrial, né? Era uma forma plástica ornamental de um objeto ou um conjunto de ornamento de linhas e cores, que pode ser aplicado a um produto, proporcionando um resultado visual novo, original, na sua configuração externa, que pode servir para a fabricação. Então, isso aqui faz parte da lei. Para algumas coisas aqui, ó. Então, ele tem que ser visual,
ele tem que ser original, ele tem que ser externo, as palavras, e ele ser passivo de fabricar. Como assim? Só adiantando, só para ter uma noção, eu não posso, por exemplo, fazer um desenho industrial de um pistão de motor. Aí tem um novo desenho de pistão de motor lá que eu vou fazer. Não posso fazer isso. Porque ele não é visual, o pistão está lá dentro do motor, eu não consigo enxergar ele. Mas o carro ele é visto. Então eu posso registrar o desenho do carro. Tá? Isso eu posso estar fazendo. Ele é externo, não é interno. Tá? E o carro dá para fabricar. Então ele é passivo de estar sendo esse registro. Tá? Então aqui tem por exemplo, uma mochila. Pode ser um formato de cores, tudo mais, desde que você não tenha nada parecido, né? Ou que alguém já tenha feito. Por exemplo, essas rodinhas aqui no eixo aqui do central, né? Esse carinha aqui. Quem nunca viu esses carinhas sofrendo? Ele é um desenho. Originalidade em cima daquilo. Então você tem um carrinho, outro carrinho aqui, mas você tem 3 rodas. Eu posso estar registrando isso como um desenho. Né? Ou posso estar patenteando esse sistema aqui de eixos aqui, toda essa peça como um todo. História. Mas isso aqui é um desenho industrial. Como é que eu posso apresentar esse desenho, então? Então, ele aceita 2 formas. Uma bidimensional e uma tridimensional. Tá? A bidimensional, quer dizer, praticamente é como se fosse uma foto chapada, né? Então, é muito utilizado esse cara ali para estampas, né? Padrões de estampa, gráfico e tudo mais. Às vezes, uma estampa, por exemplo, aqui de uma xícara, uma estampa de roupa. Você pode estar com uma estampa legal lá, inventário, você pode estar registrando esse desenho. Desenho de uma estampa, de um efeito que aquela estampa faz, cores e tudo mais, você pode estar registrando sem problema nenhum. Então, eu registro ela em formato tridimensional. Aí já estou dando profundidade dela. Né? Então, calçado, móvel, joia, veículo, embalagem. Isso aí eu posso estar fazendo, então um tipo de móvel diferenciado, uma coisa com estilizado, eu posso estar colocando isso como desenho industrial. Então, eu tenho, por exemplo, um carro, né? E aqui é um prestante de perfume, uma embalagem para perfume. Isso aqui não é para perfume. Aí esse aqui é o desenho do carro, né? A estética toda do carro você pode estar registrando. Uma embalagem de perfume diferenciada. Ela vende, será que a embalagem? Já discutiu isso, né? A embalagem, muitas vezes, ela vende um determinado produto, porque o perfume que está dentro ele é líquido. Como é que eu vou chamar a atenção do meu cliente se não pela embalagem? Então, o marketing trabalha muito forte com embalagem, chama a atenção, aí você chama o teu cliente, você mostra a fragrância, mas é embalagem, pode estar ocasionando uma venda, segundo isso daí. Bom, quais são os requisitos, então, para desenho industrial? Ele tem que ser uma novidade, tá? Depois a gente vai falar um pouquinho mais em cima disso daí, né? Ele tem que ser uma novidade, quer dizer, não pode ter... eu não posso digitar um desenho de algo que já existe, né? Ou alguém já fez. Eu não posso fazer isso. Ele tem que ser ornamental, quer dizer, o que é esse ornamental aqui? É que, só adiantando, ele não pode ser funcional, não é aspecto funcional. Tá? Ele é estético. Mas eu tenho lá um novo procedimento. Mas aí então é patente de um produto, não é um desenho industrial. A ideia do desenho industrial é estético, o negócio. Então, eu mudei lá um desenho do negócio, lá na máquina mudou, uma máquina de cafeteira, e a funcionalidade dela alterou. Eu alterei a funcionalidade. Isso não é um desenho industrial. Tá? Isso é outra coisa. Ele tem que ser original,
tem que ser de determinada originalidade. Ele tem que ser externo, quer dizer, eu não posso estar aplicando desenho industrial para componentes internos, de qualquer tipo de máquina, equipamento, seja o que for. Tá? São configurações externas. Ele tem que servir para fabricação. Ele tem que dar para fabricar. Lembra que eu tinha discutido a aula passada que não podia ser teórico. Um negócio lá, um devaneio. Não, ele tem que servir para fabricação. Alguém tem que fabricar esse carinha. Se não der para fabricar, não é passivo de registro. Tá? Uma novidade, falar sobre novidades, né? Então, o artigo 96 da lei diz que desenho industrial é considerado novo quando não completa o estado da técnica. Como você falava, né? Estado da técnica. O estado da técnica é constituído por tudo aquilo que torna acessível ao público antes da data de depósito do pedido, no Brasil ou no exterior, por uso de qualquer outro meio. Quando a gente tem uma patente de produto, né? Uma patente, eu não posso patentear um produto que a teoria não faça parte do estado da técnica. Eu desenvolvi um reator, que eu jogo água dentro, e o carro sai andando infinitamente e só com água, não preciso fazer nenhum tipo de processo. Ou eu vou... Tá, mas é possível fazer isso? Ah, é possível, porque aí eu tenho um processo assim, 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 em função da água, blá, blá, blá. Ah, então tá, então existe a teoria por trás disso, é possível, você pode estar patenteando. Né? Ah, não, eu inventei um motor que eu boto numa espaçonave e ela passa a velocidade da luz. Aí, tá, mas como é que é isso? Sim, tem isso, a teoria é possível? Não, a teoria não está feita ainda. Então, não é patível de uma patente de um motor desse. Esse motor está entrando no mundo da imaginação, não exatamente no estado da técnica. Então, pode ser considerado novo, o desenho não pode ter sido tomado do público antes da data de depósito. Mas ali permite, e caso até 180 dias, tá? Se você até 180 dias, ainda você, caso de divulgação tenha ocorrido até 180 dias, que você fez, digamos assim, esse pedido, esse registro. Tá? Então, ainda ela considera. É o que muitas vezes o pessoal faz, né? Faz o registro, né? Faz o pedido de desenho e depois que pode estar entregando. O artigo 12, não será considerado estado da técnica a divulgação de invenção ou modelo de utilidade. Então, quando corrido até 12 meses, tá? Depósito, assim, né? Então, aí já é um outro, aí entra na parte de patente de invenções, né? Esse é o artigo 12. Então, é tudo entrar, praticamente, a ideia é sempre estar registrando nesse cara aqui, ó. Sempre tendo isso. Então, isso aqui são tudo partes da lei. Tá? Então, a ideia é, se você tem um desenho, né? Até 180 dias para efetuar, então você fez eu fui lá, eu tenho uma revista lá de moda, de casa moda, sei lá, o que você fez, você tem até 180 dias para requerer esse registro. Se você não requerer esse registro, outro pode requerer? Não. Você pode requerer nada, se torna público. Público. Porque você já mostrou isso disso daí. Eu não me lembro se eu comentei esse assunto com relação à parte de moedas. Tá? A parte de moedas. Na parte de conformação mecânica eu falo. Mas tinha um professor, fez um curso uma vez, professor da catedrática lá de Portugal, e ele estava contando uma história. O governo português queria desenvolver uma nova moeda, ainda antes não era do euro, e a moeda, digamos assim, ela tem que parecer, né, que valer, né? Então, e quando você olha para a moeda de R$1, ela parece valer mais que a de 50 centavos. Por quê? Porque ela tem dois materiais, tem que dá mais trabalho para fazer. A de 50 vale mais do que a 25, né? Porque você tem inscrição lateral, material mais grosso, você vê que gasta mais. Então, a pessoa tem que olhar, observar e ver que aquela moeda realmente vale.
E eles estavam querendo fazer moedas bimetálicas. No Brasil nós temos moeda bimetálica, é a moeda de R$ 1. E existia, então, duas patentes, se não me engano, uma era britânica ou francesa, tinha a França no meio ali, tinha a Itália no meio dessa brincadeira. E os royalties, né, eles tinham que pagar, né, para poder estar fazendo isso. Era muito caro. Não valeria nem a pena para estar fazendo, estava pensando em outras ideias. E um pesquisador inglês descobriu no museu uma moeda antiga, era uma moeda bimetálica. Como já existia uma moeda bimetálica muito antes, já era antiga lá, todas as patentes desses que falavam sobre moeda bimetálica caíram todas. Tá? As patentes caíram porque não entravam nessa parte aqui, até 50 Isso aqui já tinha sido feito, inventado há muito tempo atrás. Por alguém. O cara inventou, botou lá esse daí, talvez nunca mostrou para ninguém, mas estava lá, tinha sido inventado antes. Tá? Então já não era uma novidade. O que é uma originalidade, então? Deverá conter configurações visuais distintivas, quer dizer, palavras, a aparência singular frente a outros objetos. Quer dizer, é visivelmente original. Não é só uma mudada, né? Não é só uma mudada e achar que é uma originalidade. A Lego tentou fazer isso, deu muito certo. Tentar dar esse golpezinho aí quando eles estavam tentando fazer aqueles bloquinhos de novo de montar lá, dizendo que aquilo ali eles mudaram um negocinho, porque era uma questão de função, não sei o quê. A União Europeia não caiu nessa historinha. Mas quiseram, depois de muito tempo novo, fazer a patente de novo para só estar fabricando, mas não deu muito certo não. Tá? Então, assim, não basta, portanto, o desenho industrial simplesmente não ser idêntico ao predecessor. Ele deve diferenciar externamente de maneira substancial. Isso vale quando você tem, por exemplo, evoluções. Então, você já tinha um desenho industrial de um equipamento, por exemplo, lá de uma cafeteira, ou uma coisa assim, e você lançou uma outra cafeteira, né? Você tem que realmente diferenciar bem para não que seja idêntico, né? Senão não tem originalidade nenhuma, se você só fez uma maquinadazinha lá e deu para bola. Eu sei que tem muito carro que acontece isso, né? Modelo 2018, 2019, o cara lá dá uma maquiada lá na cara de pau e empurra para frente. Né? Então, a ideia do resultado visual, né? Ele tem que ser alcançado com elementos conhecidos, tá? Assim como também não registrado, com titularidade de terceiros, papapá, né? O que isso quer dizer? Quer dizer, eu não posso pegar, né, alguém que já registrou alguma coisa, mudar qualquer coisinha e tá lá registrando também. Ô, Alexandre, a gente não está te ouvindo. E agora? Tá escutando? Faz tempo que ele Agora sim, ô Alexandre. Agora sim, voltou de novo. Tá, voltou. beleza então. Então, esse desenho aqui, você pegou um Fusca, né? Ele pegou um Fusquinha aqui
E aí ele pegou uma outra embalagem aqui, então ele botou 2 elementos. Dois elementos em cima disso aqui. E ele fez lá um terceiro. Só que a função é muito distinta, né? Por exemplo, eu não posso fazer o Fusca. Mas ele pegou o formato do Fusca para fazer uma embalagem. Isso aí ele pode fazer. Tá? Desde que a função é bem diferente. Tem que ter aspecto ornamental, né? Quer dizer, o que define a lei? Isso daí. Tá? Ela é um contraponto à forma funcional do objeto. Quer dizer, a parte do registro do desenho é um contraponto, exatamente para evitar que você registre funcionalidades. Tá? Então, eles querem a características decorativas. É isso que ele quer. Tá? Então, eles não, na parte de desenho não é função. A parte de função entra em patentes. Então, você lá, quando você tem a patente, você não se importa com a parte de estética. Aqui não, aqui é a parte estética. A parte ornamental é característica decorativa, não pode falar sobre funções. Se você tentar registrar um desenho industrial falando somente de funções, provavelmente vai ser negado. Tá? Bom, qual é a análise de desenho, digamos assim, que não é registrável? Então, toda a natureza do registro industrial protege de forma a exceção do objeto e não sua função. O que eu posso? Bom, primeiro, contrário à moral e os bons costumes. Eles sempre falam isso, né? Eu não posso registrar nada que atente à moral e os bons costumes. Tá? Qualquer elemento, por exemplo, apologia à droga, apologia ao crime, informação, violação de honra de pessoas. Ah, eu vou lá, eu fiz lá um desenho lá, eu estou tirando lá um sarro de alguém, quero registrar isso dali. Não, não pode. Eu vou estar difamando a honra das pessoas, então sou contrário à moral e aos bons costumes, tá? Fazer apologia ao crime, o cara lá eu vou inventar lá um cara fumando uma droga lá, usando drogas, eu quero registrar. Não, não pode. Não pode fazer esse tipo de coisa, tá? Aí tem um inciso que é para isso, o que pode e o que não pode em cima daquilo ali, né? Eu também não posso registrar forma essencialmente técnica, né? Não é isso, tá? É ornamental, são características ornamentais e não técnicas, né? A lei manda em cima disso aí, né? Quero ver se tem alguma imagem, que eu acho que não. Na situação, por mais que haja aspecto ornamental, né, do objeto, não é a parte funcional dele, tá? Você pode, então, se você botar a parte funcional, não dá certo. Eu tenho aqui, eu acho que algumas imagens falando sobre isso. Essa aqui, por exemplo. Esse aqui é um suporte para bagageiro. Ah, eu inventei lá um sisteminha diferente para suporte bagageiro. Eu quero registrar como desenho industrial. Não é possível. Tá? Não é possível fazer isso daí. Por quê? Por uma que o bagageiro fica escondido, né? E outra, que essa é uma função, né? O suporte bagageiro é um sistema de função. A função dele é suportar. E não tem nenhum aspecto de ornamento ali, o detalhe, assim, que vai diferenciar. Ele é somente por função. Outra também, eu não posso patentear, por exemplo, uma engrenagem. Ah, eu tenho um perfil de dente, que não sei o quê. Eu não posso fazer isso. Por quê? Porque é por função. A engrenagem é uma função. Você está dentro do conjunto, uma caixa fechada. Outro também, por exemplo, um tubo de conexões. Eu também não posso fazer registro de tubos de conexões. Por quê? Porque ele é funcional. Você vai enterrar dentro da parede, não é estético esse cara aí. Esse aqui eu já posso. Tá? Esse aqui, por exemplo, é pé para móvel escolar. Como ele é assim, existem vários tipos de pé, você pode só botar uma taxinha, botar uma não sei o que lá. Aqui o cara fez uma peça diferenciada, digamos assim. Você mudou o desenho, tá? Você mudou o desenho. Existem várias peças que fazem aquela função, mas você somente mudou o formato dela. Então é passível de estar registrando sim como desenho industrial um pé diferenciado. Né? Aqui é uma coisa interessante, né? Por exemplo, esse aqui são marcas em um anel.
O cara fez aqui uma marca aqui, e fez um rasgo aqui. Então, são configurações aplicadas a um anel, por exemplo. Ela não pode ser, esse T aqui, ele também não é passivo, por quê? Porque esse cara aqui não faz, é só um aspecto ornamental que você fez aqui, mas não faz parte do anel, né? Não é o anel em si. Né? É diferente que você bota o pé do banco escolar é o pé do banco escolar. Aqui você simplesmente fez uma marcaçãozinha em um anel, quer registrar o anel como um todo, não é possível. Esse aqui é somente um detalhe que você tem ali no anel. Aqui também tem outro, né, que é objeto instrumento médico, né? É só a ponta, né, do instrumento que o pessoal tem. Esses aqui são todos exemplos que estão no site do INPE. O cara tentou registrar, por exemplo, a ponta lá de um objeto diferente, lá no cirúrgico. Também não pode ser colocado esse registro no desenho industrial, porque para saber como é que funciona esse equipamento, é só uma parte do objeto, então não posso também estar fazendo isso. Quer dizer, eu não posso estar fazendo um pequeno detalhe no anel e tentar jogar, ou tentar mostrar só um pedaço do meu conjunto e o resto esconder. Eu não posso registrar como desenho também cabeça de boneca, que tem reprodução humana. Eu não posso fazer isso. Não posso registrar a cabeça humana. Eu não posso registrar também padrão de escrita. Tá? Vai ter lá um padrão de escrita, eu quero registrar. Também não posso. Não posso fazer ABC, não posso fazer isso. Mas isso aqui eu posso, né? Pegar uma boneca lá qualquer, feia, que é um raio. E aí como ela é tão feia, né, que não é parecida com humano, não é parecida com nada, eu posso estar registrando ela como um desenho industrial. Tem muitas vezes que o pessoal tem, mas quando você tem filmes, coisas assim, né, que aí ela está representando aquela pessoa, né. Aí você tem lá a Barbie, né, a boneca da Barbie, né? Então ela entra praticamente em outra categoria. Né? Esse aqui é um perfil, né, perfil de estudado. Eu não posso, mas é um perfil diferenciado, aqui em cima, dá uma rigidez estrutural, blá, blá. Não posso registrar com desenho industrial, porque ele não tem caráter ornamental, né? É funcional. Essa parte toda é funcional, não é estética. Aqui já é o caso da Barbie, né? Você tem um estilo inteiro, né? A boneca como um todo. O vestido dela, a roupa dela, as coisas dela, tudo da Barbie. Ela acaba sendo, então, um desenho industrial. Eu não posso simplesmente ir lá e querer fabricar Barbie. Quem fabrica a Barbie é a Mattel. Porque é deles, o só deles. Eles têm tudo lá, eles investem em cima disso aí. Eu também não posso registrar, por exemplo, fachadas, né? Pegar uma fachada de uma casa e vou registrar. Não. Mas é ornamental. Não, mas também não se aplica isso. A fachada também não pode. Aqui, por exemplo, esses partes são desenhos, por exemplo, da garrafa da Coca-Cola, né? A evolução da Coca-Cola. A Coca-Cola evolui nesse sentido, né? É um desenho industrial aquela garrafa dela. Ela tem uma função. Tem várias garrafas que têm função, né? Mas a partir dessa data aqui, ó, vocês vão ver aqui, você tinha uma garrafinha, a partir daqui você tem aquele detalhe da Coca-Cola. A garrafa da Coca-Cola tem todo um detalhe, né? Se a gente for ver. Gomo, a altura dela, até, se eu não me engano, eles andaram mudando um pouco do desenho, mais ou menos por essa data aqui, ó. Se você não dá, elas tinham essa altura aqui, ó. Eles diminuíram um pouco o tamanho da garrafa, exatamente para diferenciar do concorrente. Eles fazem essa diferenciação. Tá? Esse aqui é garrafas PET, né? Eu tenho uma garrafa até de alumínio, que é fabricada também. É um detalhe de design também da Coca-Cola, mas aquela garrafa de vidro da Coca-Cola, os gomos também lá, é um desenho industrial da Coca-Cola. E ela tem uma evoluçãozinha. Tem outra, essa aqui é a lata da Leite Moça, né? Com os logos, né? Desde 1921, a evolução do Leite Moça, né? Da Nestlé. Essa aqui é aquela lata, aquele perfil de lata aqui, né? Que os caras têm. Por que fazer um perfil desse de lata, né? Esse tipo de lata aqui todo mundo tem. Esse
confunde isso no mercado. Se bobear o teu concorrente lá, ele faz uma lata desse mesmo tamanho, branca também, que é para confundir. Na corrida você vai lá pegar e você queria comprar um determinado produto e leva o outro. Né? E aqui o que os caras fizeram para dar uma modificada, né? Eles mudaram o perfil da lata, né? Para fabricar acaba sendo um pouco mais caro, mas quem sabe que não acaba vendendo mais porque a tua lata é diferenciada. Então você tem um desenho diferente da lata. A lata do Nescau também ela é diferenciada. Ela não é uma lata, somente uma lata reta, cilindrada. Ela tem torção, ela tem um detalhezinho exatamente para diferenciar. Tá? Então, aqui eu tenho o registro, né, do desenho industrial, tá? Desse tipo de garrafa da Coca-Cola aí. Ó. É um desenhozinho de patente do desenho industrial. Aqui eu tenho do Lego, o bonequinho, né? E da maneira como é que ele é. E aqui também é dos blocos de montar. Aqui já é funcional, né? Na maneira como você encaixa e tudo mais. Né? Então, aqui é o que eles colocaram como as figuras de como é que é o formato, né? E como é que funcionava os encaixes e tudo mais. Tá? E aqui é aquele bonequinho, né? O desenho do bonequinho do Lego, né? Quando ele senta, os braços e tudo mais. Como é que é feita a montagem dele, tá? Então, essa é a parte do desenho industrial. Então, a ideia do desenho é a parte estética. A parte estética é a parte funcional. E a garrafa é importante porque você, no caso da Coca-Cola, ele é um diferencial, né? Refrigerante, você, de longe, você identifica aquele tipo de garrafa. Tá? Queria falar um pouquinho sobre propriedade intelectual também, exatamente porque vocês estão agora, em partes, fazendo isso, né? Vocês estão produzindo algo, né? Então, o que é a propriedade intelectual? Ela é uma garantia da lei, né? Do criador, quer dizer, você criou determinada obra, né? Tem várias coisas, é livro, artigo, exercício de vocês, música, pode ser letra de música, pode ser o som da música. A lei te garante você é autor daquela obra. Tá? Você quem fez, tá? Ele é praticamente, então, em 98, é a última lei, né? Foi 19 de 98, que regulamenta essa parte do exercício do direito, tá? Ele diferencia um pouco das coisas. Vou tentar adiantando alguma coisa. Quando você tem um patente de produto, você tem um produto, tá lá. Depois que findou o teu direito, aí se torna público, beleza? A propriedade intelectual também tem isso, também se torna público. Só que tem um detalhe. Se você é autor de um livro, escreveu um livro, aí você morreu pobre, depois que é sempre assim, né? Depois que tu morre, fez um sucesso estrondoso, teu tataraneto ficou rico com aquele teu livro, né? E você não ganhou R$1. Normal isso aí. Mas daqui a 500 anos, eles vão lá, esse livro aqui, ele é domínio público? É. Mas de quem é esse livro? O livro é do fulano. Ele que fez. Então, a propriedade intelectual, você sempre vai ser você que fez. Então, Shakespeare sempre foi aquele cara lá. Então, John Lennon fez uma música. Vai ser sempre dele, não interessa se está no domínio público, né? Ele fez. Esse de vocês, quem foi que fez? Vocês. Sempre vai ser de vocês. Não interessa. Passa 500 anos, você inventou um negócio revolucionário, todo mundo bate palma para ti ainda, vai bater palma para você ainda. Você lá no céu, bonitinho lá, com os anjinhos, e batendo palma para você, porque você é propriedade intelectual, né? Você é dono. Né? Bom, aos autores é garantido o direito de utilizar, reproduzir, publicar exclusivamente suas obras. Então, um livro lá da mulher lá que fez lá o Harry Potter, eu quero publicar o livro dela. Quero fazer a coleção Harry Potter. Não sei o quê. Eu tenho que ir lá falar com ela, apresentar o projeto para ela. Se ela topar, se você pagar, você pode fazer. Se não, ela pode te processar para caçar tudo que você está fazendo. O direito é dela, ela é a autora. Né? Assim como qualquer banda cover que quer gravar uma música, o certo é pedir autorização
Então, por direito de autor. É claro que uma bandinha de garagem, né? Tem as suas coisas, né? Mas uma banda de garagem tocando música é uma história. O cara ganhando dinheiro com isso é outra história. Bom, como é que é a ideia do direito patrimonial? Quer dizer, perdura até 70 anos contados a partir do 1º de janeiro do ano subsequente do seu falecimento. Tá? Então, são 70 anos. Então, você tem lá o teu TCC, depois que você falecer, tem mais 70 anos. É propriedade. De quem é essa propriedade? Dos herdeiros. É deles. É propriedade deles. Então, você escreveu um livro, fez uma música, 70 anos. Contados a partir da sua morte, tá? Se tiver coautor, se tiver coautor, 70 anos depois do último cara morrer. Teve lá a música lá, o Beatles fizeram em 2 caras lá, o John Lennon, mas não sei quem. O John Lennon já morreu. Mas lá mas o outro tá vivo ainda. Então só vai cair a propriedade intelectual 70 anos depois do último cara que tinha ali falecer. Senão é a propriedade de alguém. Depois disso aí cai em domínio público. Mas, mesmo assim cair em domínio público, o autor da obra nunca pode ser tirada. Você não pode tirar Shakespeare. Está lá, é dele, ele fez. Então, essa é a ideia. O crédito sempre será atribuído àquela pessoa, não importa, não tem validade, não tem nada. Mesmo que está em domínio público. E tem várias obras que estão em domínio público, mas a autoria tem que estar ali em cima também. Tá? Isso vale para fotografia, audiovisual e música. Fotografia, tá, gente? Então, tem essas fotografias da internet, aí vai lá um fotógrafo, lá tira uma foto de um pássaro, de uma paisagem, não sei o que lá. Aí o cara pega, eu vou lá, pego aquela fotografia, boto num livro, publico o livro, começo a vender. Aquela foto, se o cara que fez aquela foto descobre, ele pode me processar. Por quê? Porque aquela foto que ele botou na internet é dele. É a autoria dele. Eu só posso pegar aquela foto e colocar, por exemplo, num livro, se ela está em domínio público, tá? Ou se o cara me permitir. Então, fotografias também são assim. Eu tenho lá, então, vocês têm um aluno lá, vocês gostam de tirar foto de planeta, ou de meteoro, ou sabe Deus o quê. Tirasse uma foto lá de um asteroide lá, que é um negócio sensacional. Aí você publicou. Aí o cara lá da Globo, sabe Deus quem lá, né? Pegou aquela foto, publicou numa revista, começou a ganhar dinheiro, e ele não pediu para você aquilo ali. Né? E já dá confusão. Tá? Então, mas quando vocês estão escrevendo o livro, tem bastante dessas dificuldades. Então, dependendo do caso, para evitar isso, dependendo do livro que você faz, você acaba criando todas as suas fotos, exatamente para evitar isso. Audiovisual é filmes e qualquer coisa, filme que você gravou uma criancinha lá brincando lá com o teu filho. E por isso que tem aquela história do direito de imagem, né? Existe direito de imagem. Por que o jogador de futebol tem direito de imagem? Porque é a propriedade intelectual dele, né? Tá lá jogando futebol, assim, aquilo ali. Eu tenho que pagar o direito de imagem do cara. Então, tá jogando lá no Corinthians, o cara tem o salário dele mais o direito de imagem dele. Tem que pagar pelo direito de estar usando a imagem e tudo mais isso ali. E música também, tá? A música tem 2 coisas, tem a letra e a melodia. Tá? Isso dá bastante confusão. Tá? Por quê? Porque assim, ó, a melodia, depois eu vou mostrar para vocês alguns tons de melodia, tá? A letra é a letra, né? O cara não pode copiar pedaços de uma letra, como se fosse uma poesia. É como se fosse um texto escrito com a autoria daquela pessoa. Tá? Aqui tem SECAD, é um órgão, que ele é um direito privado, é um órgão privado que ele digamos que ele recolhe taxas. Né? Então, se vocês forem fazer, por exemplo, vamos fazer uma formatura, beleza? Nós vamos botar uma banda aqui para tocar aqui para uma festa nossa, formatura. Vai ser lá na M, papapá, tudo certinho. Pois é. Tem uma banda tocando? Tem. Tem que pagar uma taxa por CAD. O cara que tem um barzinho, tá tocando lá um violão, pá, e tá chamando gente, o pessoal tá lá bebendo, lá consumindo. Tem que pagar ECAD.
Por quê? Porque você está usando aquela música que foi autor de alguém em benefício do teu negócio. Aí você pode discutir, tem muito... mas o Ricardo tem muito rolo, tem não sei o quê. Tem bastante confusão, tem muito disque no disque. Tá? É um negócio assim que, se pagar porque você está usando o direito de autoral de outra pessoa, é meio que um órgão de regulamentação. Quando eu me formei, eu tive que pagar esse ECAD aí. Não é o fim do mundo, mas você tem que regularizar no preço de ECAD e você está tocando determinadas músicas. E a ideia do ECAD é pegar esse dinheiro, então, investir em artistas, principalmente a aposentadoria deles, tem aquelas, tipo lá, asilo de artistas e tudo mais, bancados por esse dinheiro do ECAD aí, tá? E aí, então, mais uma frasezinha para vocês, né? Plágio não é uma cópia, né? Somente, né? Porque você se apodera de alguém que criou, né? Daquilo ali. Então, por que a gente então bate tão forte? Vocês, vou lá, alguém passou trabalho para escrever, né? Então, é de alguém aquela propriedade intelectual. Pode ser de um site, pode ser de um artigo. Eu fui lá e copiou. Tem gente que copiou a dissertação de mestrado do cara inteira. Teve casos ali na URGS que o cara copiou tudo, foi lá, defendeu, né, na caruda, depois descobriram. E aí perdeu tudo, o cara perde tudo. Perdeu tudo. Tá? Tem essa história. Então, assim, quando a gente pede, toma cuidado, aí a professora de vocês que pode dizer assim, o que é considerado até que o que pode ser aceitável como plágio, o que não é, né? Tem bastante coisa em cima disso aí que é tomar bastante, digamos, cuidado, e a gente acaba batendo bastante na tecla. Tá? Então, dentro de música, plágio pode ser uma melodia, harmonia, acorde, pode ser qualquer coisa em cima disso daí. Eu tenho aqui uma notícia, por exemplo, ó, esse aqui foi em 2018, né? Pessoal rapper, coisa assim, né? O cara já processou o cara por plágio de letra e melodia ainda. Teve casos aí de cantoras também famosas, e o cara, não, você plagiou uma parte da melodia lá da música, tá. E aí o cara entra na justiça, dá aquela confusão, né? Aí você acaba tendo no final que montar uma comissão para saber se realmente aquela melodia foi copiada ou não, se é realmente muito parecida, se ele é considerado ou não. É um troço bem complexo assim, disso aí, tá? Então, isso existe para a música, tem bastante rolo. Muitas vezes lá o cara pede autorização, o cara escreveu uma música, e aí o cara pede autorização para usar aquela música, o cara autoriza, o cara faz uma melodia diferente, história de sucesso. Isso acontece, tá? Eu vou mostrar para vocês, então, algumas melodias, né? Vamos ver se vocês conseguem escutar aí. Tá? Se não conseguem escutar, vocês avisam.
Então, esse, pessoal, são algumas, são várias, né? Por notar, ele tem uma diferente da outra, né? São todas músicas de sucesso. Assim. Uma delas ali já, parte da melodia já meio que se confundiu ali e já dava confusão, tá? E essa é a ideia de toda a propriedade intelectual. Então, não constitui ofensa a direito autoral, né? Claro, não é assim também. Tá? Reprodução, por exemplo, imprensa diária, periódica, notícia, artigo informativo, publicado em diários e periódicos, com a menção do nome do autor. Tá? Então, assim, eu dei uma notícia sobre Nais, eu peguei uma... Então, esse cara aqui foi esse cara que fez. Então, por isso que, às vezes, no teu artigo, se você pegou um trecho, você tem que fazer um tratamento especial para ele, né? Então, você tem que dizer que o autor foi esse e ele falou exatamente isso. Tá? Então, também não constitui ofensa a reprodução em diários periódicos de discursos pronunciados em reuniões públicas de qualquer natureza, de retratos ou de forma de representação de imagens feitos sob encomenda, quando realizada pela propriedade do objeto encomendado, não havendo a oposição da pessoa nele representada de seus herdeiros. E obras literárias e científicas para uso exclusivo de deficientes visuais, sempre que reprodução sem fins comerciais, cujo é feito mediante sistema braille ou procedimento qualquer suporte destinatário. Então, a lei já permite para o deficiente visual, né? Desde que o cara não venda para o cara que tem problema lá desse sistema braille. Porque esse aqui é para o cara que não enxerga quase nada, mas tem alguns que tem uma dificuldade tremenda, né? Então, existem uns dispositivos que você aumenta a imagem, umas lupas lá, faz um negócio lá. Então, se é para deficiente visual, desde que você não ganhe dinheiro, você pode reproduzir a obra. Então, a reprodução, um só exemplar de pequenos trechos para o privado do copista, desde que feita por esse sem intuito de lucro. Viva o Xerox, né? Viva o Xerox, mas é pequenos trechos, tá? É o livro inteiro. Então, por isso que você pode xerocar partes do livro, usado por você. Citação em livros, jornais, revistas ou qualquer outro meio de comunicação, tá? E passagem de qualquer obra para fins de estudo, crítica, polêmica, medida justificada a fim de conseguir indicação de nome do autor e tudo mais. Apanhado de lições em estabelecimentos de ensino. Então, eu posso pegar parte de um livro, eu como professor, e posso estar passando para vocês, ensinando, é assim, esse autor disse isso, assim. Tá? Eu posso fazer isso sim, por isso que eu pego lá, eu tenho um livro lá do Callister, tem do Donson, eu posso estar dando parte do trabalho dele em sala de aula, por quê? É um estabelecimento de ensino. Tá? A utilização de obra literária, fonograma, transmissão de rádio, televisão, estabelecimentos comerciais, demonstração clientela, desde que estabelecidos comercializem
o suporte, equipamento, papapá. Representação teatral, tá? Realizada no recesso familiar. Então, posso fazer, cantar dentro de casa, dentro de familiar, assim, para fins didáticos, né? Também de ensino, não havendo qualquer intuito de lucro. Tá? Por isso que você pode tocar em casa violão à vontade as músicas que você está fazendo em casa, você está buscando lucro, em cima daquilo ali. Você pode usar como prova judicial, reprodução em pequenos trechos de obra de preenchimento de qualquer natureza, no mais, né, e sempre que reproduções não sejam objeto da obra principal. E aqui, por exemplo, um exemplo. Esse aqui é o Monteiro Lobato, esse que é o sítio do Pica-Pau Amarelo. Ele faleceu em 1948, então mais 70 anos aqui. Isso aqui dá 8. Aqui dá 1, né? Aqui dá 2018. Então, em 4 de julho ele morreu, então, no dia 1º de janeiro de 2019, as obras de Monteiro Lobato, né? Somente o Capão Amarelo, coisa assim, elas são de domínio público. Elas são de domínio público. Tá? Então, elas podem ser, você pode reproduzir à vontade, desde que diga que é o sítio do Pica-Pau Amarelo. Quem fez foi o Monteiro Lobato, que é esse cara aí. Essa aqui é a Agatha Christie. Tem alguns sites, né, que botam como ela é domínio público. Então, vamos somar aqui, né? Se você somar aqui 70 anos aqui, da morte dela, dá 6, dá 4. Então, lá em 2000, quanto? Então, é 1º de 2047. Se torna público. Então, vai dar um tempão ainda. Por que falar sobre ela? Porque ela é uma autora, digamos, considerada a maior autora, assim, tira a Bíblia fora e Shakespeare, essa é que mais vendeu livro no mundo todo, tá? É muita coisa. Em 55 já foi criado, então, uma empresa só para cuidar dos direitos das obras dela. Tá? Aí tem uma história aí que vende para um, vende para outro, mas parte da herança, né? Eu estava chamando de herança já, o neto dela, herdeiro de muitas obras. Né? Ele é então, se ele é herdeiro, ele deve ter ainda a parte desses com ele, né? E se ele morrer, por exemplo, passa para os herdeiros deles, e assim sucessivamente. Tá? Então, muitas vezes é mais fácil, se tem tem tantas obras, bota todas as obras de uma empresa e você tem as ações da empresa que são dos herdeiros. Tá? Então, você tem as ações que são dos herdeiros. Então, só em 2046 são as obras da Agatha Christie, digamos assim, elas estão em aberto, tá? Bom, era isso aí que eu tinha para falar sobre uma hora e pouquinho, tá bom pra caramba, tá? Uma aula da noite. Então, eu tenho mais um trabalho para vocês e mais a pergunta da semana você está trabalhando, tá? Então, a pergunta da semana está mais ou menos relacionada também com o direito autoral. Tá? Então, eu digo lá que o direito autoral é um conjunto de prerrogativas conferidas pela legislação a qualquer pessoa física ou mesmo jurídica que tenha criado uma obra intelectual para que possa gozar de benefício que resulte em sua criação. Afirma-se: os direitos patrimoniais dos autores perduram por 20 anos contados do dia 1º de janeiro do ano subsequente do seu falecimento, obedecida à ordem sucessória da lei civil. Segunda afirmação: quando a obra literária, artística ou científica for realizada com coautoria, o prazo previsto 20 anos será contado da morte do último dos coautores sobreviventes. Após os 20 anos, a obra cai em domínio público, sendo a partir desse tempo a sua utilização por todos deve ser autorizada pelo autor. Após 20 anos, a obra fica acessível a todos, caindo também a obrigatoriedade de se colocar o nome do autor da obra junto à obra, ficando a obra como patrimônio da humanidade. Então, 4 afirmações. Olha, essas afirmações, por isso não tem um monte de bobagem ali, né? E aí, então, assinalar a alternativa correta. Letra A, afirmação 1 e 3 estão corretas. A B,
todas as afirmações são incorretas. A C, somente a afirmação não está correta. A D, a afirmação 2 e 4 estão corretas. E somente a afirmação 1 e 2 estão incorretas. Tá? Esse é o trabalho, esse é a pergunta da semana. Tá? Então, analisa ali, é a letra A, letra B. Então, tá, vou lá, olhar lá no coisa, tomara ela dá uma bagunçada, né? Eu vou lá responder a minha perguntinha lá, eu não vou deixar para depois. Ó, o trabalho da semana. Esse trabalho é legal. Eu quero que vocês façam uma pesquisa na base de patentes do INPE, tá? Inspecionando determinado produto. Você selecionar um determinado produto, você vai escolher, eu quero pesquisar sobre, sei lá, sobre cadeira, quero pesquisar sobre boneca, quero pesquisar sobre o quê? Vocês vão puxar essa patente, né, esse registro de patente, vocês vão fazer um pequeno resumo sobre esse cara aí. Tá? Pequeno resumo, tá? Toda imagem, funcionalidade, etc. Apesar de que existe esse resumo no próprio pedido de patente. Então, às vezes uma patente lá, até se vocês lerem todo o pedido de patente, vocês vão saber como é que se faz um pedido de patente. Tá? Dá até para replicar. Tá? E ele deve ser trabalho em dupla, entrega até o dia 19, da semana que vem, dia 19. Para ajudar vocês, tem esse cara aqui embaixo, né? Ou qualquer coisa, eu coloco lá às vezes dá para botar o link. Mas tente lá copiar esse cara aqui. Ou escrevo lá no YouTube, né? Como pesquisar na base do INPE. Ensina direitinho como é que se faz para entrar dentro da base do INPE lá. É bem fácil. Como é que você registra, como é que você pega. É bem acessível mesmo, tá? E não precisa ser internacional, é só nacional. E aí pega um daqueles lá, vê o que mais interessa a vocês, querem descobrir. Eu quero ver se existe registro de patente sobre determinada peça. Você vai lá, sobre, sei lá, um microscópio. Lá ver sobre o microscópio, se tem algum registro de patente. E veja o que esse cara tem lá. Ok, pessoal? E esse aí é o que eu trabalho que eu tinha para mostrar para vocês hoje. Somou alguma dúvida? Vocês têm alguma dúvida aí? O chat está liberado aí, dá para ficar digitando aí. Sim, Guilherme. Assim que parar a gravação, eu vou baixar. Porque dá para deixar lá na base do Steam, mas eu não. Aí para botar no Steam, aí tu tem que pegar, aí bota o link, tu não consegue fazer. Prefiro baixar ele no meu computador, jogar para o YouTube, porque tem gente que gosta de ver no YouTube. Notei esse tipo de coisa. Ô, Alexandre, tu consegue botar lá na pergunta de novo? Posso? Deixa eu botar aqui e compartilhar minha tela aqui. Essa aqui é a pergunta. Tá vendo ali? Tô vendo, sim. Eu fiz várias afirmações ali, né? Não foi ali bobagem. Aham. Aí tu quer ver... Bom, é que tá bom aí, eu já te posto lá os... Não, tá tranquilo? Já deu? Entendeu? Já. Beleza. Dúvidas? Alguma coisa para trás? Bom, pessoal, então, se não tem mais nenhuma dúvida aqui, eu vou deixar vocês estarem trabalhando, então, agora. Vocês têm aí praticamente 2 horas, vocês conseguem estar fazendo tudo o que vocês têm que fazer. Esse é um pedido para o seu Cavalé que procurar dar um tempinho para vocês fazer isso em sala aqui, tá? Parar aqui a gravação do